pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Eu sou a professora Érica e hoje eu vim trazer para vocês uma história que um passarinho me contou. Querem ouvir? Pois prestem atenção, porque já vai começar. Vez, uma menina muito alegre, muito feliz, que gostava muito de correr e de conversar. O nome dela era Benedita, mas todo mundo a chamava de Beneditinha. Beneditinha gostava muito de falar e falava sem parar. Ela falava sobre coisas que ela já viveu, sobre coisas que ela ainda vai viver, sobre coisas que ela acabou de pensar. Falava até coisas que nem pensava direito antes de falar. Falava muito, Beneditinha. Ela morava em uma casa bem pertinho da praia. E ela gostava muito de ficar olhando pela janela, vendo as ondas e imaginando que ela também morava lá embaixo do mar, lá dentro das profundezas do oceano. E que ela podia conversar com os peixinhos, com as tartarugas, com os golfinhos, nadar pelos corais. Ela gostava muito de pensar nisso. Ela era uma menina muito feliz, mas algumas coisas a deixavam um pouco chateada. Por exemplo, ela gostava muito de ir para a escola, porque lá haviam muitos amigos e ela podia conversar com todos eles. Mas ela não gostava muito de estudar. Pois é, ela tinha algumas dificuldades e por mais que ela tentasse, parecia que algumas coisas não queriam entrar na sua cabeça. Outra coisa que deixava ela muito chateada é quando a professora gritava com ela e dizia: "Ei, Beneditinha, vire pra frente, sente direito, pare de conversar, preste atenção." Mas prestar atenção no quê? Porque, afinal de contas, havia muitas coisas para prestar atenção. E ela estava prestando atenção. Por exemplo, ela havia prestado atenção nos raios de sol que passavam pela janela e quando refletiam na garrafinha de água, faziam um arco-íris na parede. Ela também havia prestado atenção em uma aranha que estava fazendo uma teia lá no cantinho da sala de aula. Ela prestava atenção no amigo do lado, que estava pintando com giz de cera e parecia que o giz de cera estava cochichando na folha de papel algum segredo. Ela estava prestando atenção e respondeu para a professora: "Mas, professora, no que é para prestar atenção?" E a professora, muito irritada, disse para ela: "Na aula! Responda para mim agora. Xícara se escreve com X ou com CH?" A menina ficou olhando para ela sem saber direito com o que falar e a professora repetiu: "Vamos, Benedita, responda. Xícara é com X ou com CH?" A menina, sem saber o que dizer, respondeu: "Ah, Pro, na minha casa a xícara é com café." Todo mundo riu, mas ela não falou por mal. Afinal de contas, foi o que ela tinha entendido daquela pergunta. Na casa da Beneditinha, algumas situações que a deixavam chateada, volta e meia acontecia também. Por exemplo, na semana passada, ela estava tomando um suco de uva. Havia colocado a jarra em cima da mesa quando o telefone tocou. Ela atendeu o telefone, colocou o copo em cima da pia e ficou conversando. Era sua tia que queria saber qual era o horário que a sua mãe voltaria para casa. Quando a ligação acabou, a Beneditinha desligou o telefone, guardou o telefone na geladeira e a jarra na sala. Ué, acho que alguma coisa não estava certa. Ah, deixa pra lá.
Quando a mãe dela chegou e percebeu que o som do telefone tocando estava vindo de dentro da geladeira, meu Deus, ela ficou muito nervosa. Preste atenção, Benedita! Você não presta atenção nas coisas que você faz, menina? No dia seguinte, amanheceu chovendo muito e a Benedita gostava muito de chuva. Ela gostava de ficar olhando a chuva caindo pela janela. Vestiu as suas galochas amarelas e foi para a escola. Quando ela chegou na escola, que sentou no seu lugar, aí sim foi que fortaleceu a tempestade. Raios e trovões e muita água caindo do céu. Ela ficou impressionada com tantas gotinhas escorrendo pelo vitrô da janela e olhou para ele por horas a fio. No fundo, ela ouvia a professora dizer: F com A, Fá, de faca. F com E, Fê, de feijão. F com I, Fi, de fita. F com O, Fo, de foguete. E ela começou a pensar: nossa, já pensou estar num foguete enquanto está chovendo assim? Que maravilhoso! Eu poderia ver a chuva olhando de cima das nuvens, ia ser incrível! E com esse pensamento ela começou a sorrir. A professora, observando a reação dela, perguntou: Ei, Benedita, o que está achando tão engraçado? E ela falou para a professora: Não, Pro, não é engraçado, mas não seria incrível estar no foguete durante uma tempestade e poder observar a chuva caindo, olhando de cima das nuvens? A professora concordou com ela. O fim da aula chegou e a sua mamãe também. Quando a mãe da Benedita chegou, a professora chamou ela para conversar um pouquinho. Enquanto a menina brincava no corredor, as duas conversavam e o guarda-chuva da mãe pingava sem parar gotinhas de água no chão. Volta e meia, as duas olhavam para a menina e davam um sorrisinho bem discreto. Sabe daqueles onde não aparece nenhum dente? Pois é, esse aí. No dia seguinte, a mamãe deixou a Beneditinha dormir até um pouco mais tarde, pois elas não iriam para a escola, iriam para um outro lugar. Ainda chovia, mas com menos intensidade. E conforme o carro ia andando, a Benedita ia vendo algumas poças de lama e imaginando como seria delicioso pular em cada uma delas. Quando elas chegaram e o carro parou, ela observou um lugar muito grande, cheio de pessoas com jalecos coloridos e muitas crianças que faziam 1 milhão de atividades, todas muito diferentes. Todas queriam saber quem era aquela menina tão faladeira que sacudia os pezinhos enquanto estava sentada na cadeira. Ela entrou para o consultório e conversou com uma moça de jaleco cor-de-rosa, que perguntou o que ela gostava de fazer, do que ela gostava de brincar e convidou ela para fazer um desenho usando muitas cores diferentes de canetinha. A menina adorou, foi muito divertido. No finalzinho da manhã, ela saiu do consultório louca para voltar. Quando ela reparou na mão da mãe dela. Na mão da mãe dela haviam algumas unhas pintadas e algumas partes que já estavam um pouquinho descascadas. Na mão da mãe dela havia uma aliança que mostrava que a mãe dela era casada. Na mão da mãe dela havia um papelzinho com algumas letras que ela não sabia identificar. Era uma palavra esquisita que para ela não dizia nada. Eram apenas 4 letrinhas. T, D, A, H.
Mas a Beneditinha resolveu não dar muita bola para isso, porque afinal de contas, ela ainda tinha muita coisa para pensar. Enfim, eu espero que você tenha gostado dessa história. Se você gostou, manda para um amigo. Não esquece de deixar o seu like, deixe um comentário e compartilha com quem você puder. Até a próxima. Beijinho, tchau!